Então, gente, começa assim com uma pequena biografia, né? Murilo nasceu no sul de Minas, uma cidade que se chamava Silvestre Ferraz e hoje é Carmo de Minas, em 1916. E veio para Belo Horizonte, acho que com 4, 5 anos de idade, e aqui ele estudou no ginásio, acho que no ginásio mineiro, e depois ele se formou em Direito, como quase todas as pessoas da área de humanas, né? Era a opção que tinha. O jornalismo não era uma profissão, né? Não era um curso superior. As pessoas se habilitavam pela carteira de jornalista. E então era mais ou menos quem não queria ser médico, não queria ser dentista, e sobrava o direito, né? Aquelas 3 profissões assim que não existia, né? Essa pluralidade de profissões que se interpenetram, né? Bem diferente naquela época. Então ele seguiu esse caminho. Foi professor também, principalmente no Colégio Arnaldo, e escreveu em vários jornais e começou a escrever, né, seus próprios trabalhos como colunista, né, geralmente de arte, de tudo que estava acontecendo na cidade. E começou também a escrever alguns poemas que ele renega, ele nunca publicou na época em revistas, então, mas ele não considera como parte, aliás, ele só considera como parte da obra dele os 33 contos que, né, estão nesse livro, os 2, né, de obra completa. Ele sempre foi muito rigoroso e eu, como responsável, né, como curadora da obra dele, eu respeito muito isso. Muita gente pesquisadores principalmente, que tem acesso a esses textos, não, vamos publicar, e afinal de contas é o começo de todo autor, mas eu nesse ponto, eu acho que ele sempre foi muito rigoroso com a obra dele, mais reescreveu do que escreveu, porque ele nunca estava satisfeito. E então acho que é um ponto muito importante e acho que tem que ser respeitado. E então vou ler aqui porque ele fez um texto que é o autorretrato, que conta com muita concisão a história dele e de certa forma já é o reflexo da proposta literária dele, que é de extrema concisão. E aí vem o estilo machadiano, né? Que nada sobra ali, né? A pessoa corta até o limite. E então ele faz essa síntese da biografia dele, que é bastante interessante. Chamou Autorretrato, já não me lembro para onde exatamente foi publicado, mas ele conta: no livro de registro de nascimento da Marquise Silvestre Ferraz, hoje Carmo de Minas, encontro ao lado meu os nomes de meus pais, Eugênio Álvares Rubião e Maria Antonieta Ferreira Rubião, 1916. Meu pai, homem de boa cultura humanística, era filólogo, pertenceu à Academia Mineira de Letras. Escrevia com rara elegância, apesar de gramático. Dele herdei a timidez e um certo ar cerimonioso que me tem privado da simpatia de numerosas pessoas, algumas delas mulheres, o que é lamentável. Em Belo Horizonte residi 25 anos, alguns alegres, outros tristes. Lá pretendo morrer, no cemitério do Bonfim, se não for incômodo para os que me sobreviverem. Cursei grupo escolar, ginásio, faculdade de Direito e posso afirmar, sem sombra de orgulho, que jamais fui primeiro aluno em qualquer disciplina. Como escritor, alcancei algum êxito na burocracia das letras. 3 vezes presidente da Associação Brasileira de Escritores, seção Minas Gerais,
e vice-presidente do primeiro Congresso Brasileiro de Escritores. 7 anos levei para escrever e publicar meu primeiro livro, O Ex-Mágico. Nem por isso ele saiu melhor. Comecei a ganhar a vida cedo. Trabalhei em uma baleia, vendi livros científicos, fui professor, jornalista, diretor de jornal de uma estação de rádio. Hoje sou funcionário público, celibatário sem crença religiosa. 2 graves lacunas do meu caráter. Alimento, contudo, sólida esperança de me converter ao catolicismo antes que a morte chegue. Muito poderia contar das minhas preferências, da minha solidão, do meu sincero apreço pela espécie humana, da minha persistência em usar pouco cabelo e excessivos bigodes. Mas o meu maior tédio é ainda falar sobre a minha própria pessoa. Então é um texto assim, muito simbólico, né? Tem a concisão e tem o humor, né? Esse humor é bem característico dele, que é uma auto-ironia, né? Que ele pratica o tempo todo. Eu falei aqui da influência maior, né? Que ele relatou, que é Machado de Assis, mas propriamente a fantasia, ele vem das histórias orais da infância, né? Principalmente as empregadas, né? Da família, as babás, né? Que contavam histórias, e ele foi assimilando aquilo e foi o início do mergulho dele na fantasia. E mais tarde ele teve como livro assim, basilar da obra dele a Bíblia, apesar de não ser religioso, como ele mesmo fala, né? E realmente ele não se converteu como ele queria, né? Eu lembro que ele teve uma frase interessante, assim, que ele era ateu, mas que ele tinha muita fé em Nossa Senhora. A abertura de todos os contos dele tem uma citação da Bíblia, né? Então é mesmo uma fonte de inspiração, e muitas pessoas acham que ali está a chave dos contos. Vários estudiosos, eu já vi uma interpretação desses provérbios como chaves de leitura, mas na minha opinião não são. Acho que aquilo ali não é uma coisa fortuita, é claro que é muito pensada, mas ninguém vai encontrar ali um desfecho, né? A obra dele é sempre aberta, e isso acho que torna a obra mais instigante, né? Ele teve muita dificuldade de publicar o primeiro livro. Ele mesmo conta que levou 7 anos escrevendo, e depois ele teve que pagar com os próprios recursos a primeira edição do Ex-Mágico. Eu trouxe aqui o livro, ele está assim, caindo aos pedaços e é até difícil de manusear. É de 1947, editora Universal, e ele relatou também numa entrevista que ele dormiu com o livro debaixo do travesseiro, de tão emocionado quando ele recebeu. E essa editora Universal, ela teve assim a felicidade, né, de inaugurar a editora com o Ex-Mágico e com Sagarana do Guimarães Rosa. Então, 2 livros assim que marcaram, né, o grande passo inicial dessa editora Universal. Vou deixar aqui, né, depois, se quiserem olhar assim com muito cuidado, fiquem à vontade. Mas então ele publicou e passou um longo tempo aí sendo muito elogiado pelos críticos. Alguns confessaram que não entenderam a literatura dele à primeira vista. O Antônio Cândido, né, que é um dos maiores críticos literários, né,
ele uma vez reconheceu isso. Tem até nós fizemos uma exposição no centenário dele, tem um longo depoimento do Antônio Cândido se redimindo, né, de à primeira vista não ter reconhecido o valor da literatura dele. Ele só foi realmente redescoberto, né, e alcançou-se um reconhecimento nacional com a publicação do Pirotécnico Zacarias em 1970 pela editora Ática e pelas mãos do editor Jiro Takahashi, que revolucionou mesmo o livro didático. Não só o livro didático, porque os livros até então, né, eles não tinham essas capas atraentes, né? Essa aqui é uma capa do Elifas Andreato. Você deve lembrar que quem que é o artista gráfico e quem que é o dramaturgo, que eram dois irmãos, né? O Elias e o Elifas, mas acho que a capa é do Elifas. Então a gente vê assim que as capas começaram a ser criadas assim por grandes designers, grandes artistas. Isso já foi uma inovação muito grande. E hoje, geralmente, você conquista o leitor, não sei se você concorda, né, com uma bela capa e um belo título, né? Aí é a primeira fisgada que você dá no leitor. Esse livro fez uma comparação dessa com aquela ali. Exatamente. Né? Duas épocas, né, completamente diferentes. E esse livro vendeu mais de 100 mil exemplares, que foi um grande feito para a época, né? Acho que 3 mil exemplares era o máximo que um escritor poderia almejar. Para isso, acho que ajudou muito o vestibular único, né, que começou a adotar livros, né, escolhia um determinado livro para aquele ano do vestibular. Outra coisa que eu acho interessante pontuar é que ele justamente foi reconhecido numa época que houve o boom da literatura latino-americana com o realismo fantástico, que naquela época foi uma vertente da língua espanhola, né? Então o escritor em língua portuguesa ele era praticamente ignorado, porque uma língua que só era falada no Brasil e numa época, e no caso deles também foi muito determinante, que Rio e São Paulo eram os grandes centros. Toda a geração dele foi para o Rio. São Paulo só existia como, né, centro financeiro, empresarial, e ao Rio como capital era a capital cultural da cidade. Então ele morou no Rio um breve tempo, ele trabalhou no governo Juscelino e foi mandado como adito cultural para a Espanha, ficou lá acho que 4 anos. Agora, acho que uma coisa também que torna a literatura dele muito atual é porque ela não tem um lugar no tempo, ela é universal, né? Então a grande matéria-prima é a condição humana, né? Isso não muda, né? Desde os primórdios o homem é o mesmo com seus conflitos, com seus dramas, né? Principalmente diante das grandes questões, né, de onde eu vim, para onde que eu vou, o mistério da vida, né? Acho que foi sempre o absurdo, né, da existência, a falta de sentido. Esse é o ponto central da literatura dele, no meu entendimento. E ali você encontra o amor, né, nos contos, como esse conto Elisa foi citado aqui, o preconceito, como no conto dos dragões, né, que chegam e
que são assim rejeitados naquele povoado, né? São perseguidos, e a violência policial também no conto Botão de Rosa. Então todos eles abordam questões atuais e que não se situam no tempo, né? Então acho que isso é que faz a literatura dele ser tão instigante e tão revisitada pelas novas gerações, né? E finalmente eu queria falar sobre o site, né? Por ocasião do centenário eu consegui um recurso e realmente agora ele tem um site, acho que é a altura da obra dele, principalmente porque ele sempre cuidou muito do acervo dele. Ele era um perfeccionista também nesse sentido, tudo dele era arquivado, toda a correspondência. Então tem um livro de correspondência dele com Mário de Andrade, que é muito interessante, com Otto Lara Rezende, e ele fazia fichas também dos livros, para quem ele mandou, de quem ele recebeu resposta. Então tudo isso está abrigado lá no Acervo de Escritores Mineiros, no FMG, que é um lugar assim, que acho que todo leitor devia conhecer. São pequenos museus no prédio da Letras, lá na UFMG. Então acho que é um lugar muito interessante para quem gosta de literatura e é aberto ao público.